Olá, Roberta Mustaki, por um post meio que de emergência aqui para o canal da T21. Todo mundo deve estar sabendo que esse alarde a respeito do coronavírus. E aí, eu chamei o Dr. Zan, que além de pediatra e geneticista, ele é especialista em medicina tropical. E fiquei sabendo que ele foi numa reunião médica esses dias, acho que foi hoje, né? Para abordar esse tema e tô recebendo bastante questão e pergunta dos pais. E é o coronavírus relacionado a T21? Quais são os riscos? O que a gente deve fazer para se prevenir? Doutor Zé, fala um pouco pra gente a respeito dessa questão, pra gente ter medo? O que tá acontecendo a respeito do coronavírus? Bom, é muito importante esse momento que a gente possa ter a oportunidade de trazer à tona uma tradução talvez mais clara, mais simples do que está ocorrendo com relação a um processo viral que é definido hoje pelo coronavírus. Bom, o coronavírus já é um quadro reconhecido como sendo de manifestação tal qual uma gripe, que por sua vez pode ser de maior gravidade ou de menor gravidade. E é muito importante salientar que a grande maioria dos casos que ocorrerão e que serão feitos diagnóstico progressivamente serão manifestações simples de processos claramente gripais. O que eu quero frisar, o gripal, é porque existe uma grande diferença entre um resfriado e uma gripe. Um resfriado, ele tem associação muito similar a um quadro de congestão respiratória, principalmente nasal, e principalmente com espirros, podendo ter febre menos expressa do que uma gripe e com quadro sistêmico, em outras palavras, com quadro do corpo inteiro comprometido, muito menor do que aquilo que acontece na pessoa que está com uma gripe. Portanto, um processo gripal, diferente do processo de resfriado, o resfriado tem muito mais espirros e habitualmente o indivíduo com gripe não tem espirro, ele pode ter sim uma congestão, mas o indivíduo gripado ele está cansado, ele se sente praticamente exausto. Entre aspas, a gente fala assim, eu estou meio que quebrado, eu não estou me sentindo bem, eu tenho uma gripe, um quadro com febre que perdura mais tempo que habitual, um quadro que perdura de 3 a 5, 7 dias, e um quadro que eu não tenho um foco específico, eu não tenho dor em algum lugar que não seja o corpo como um todo, então eu não me sinto bem, eu me sinto quebrado. O estado gripal é um estado clínico que faz com que esse indivíduo muitas vezes não possa nem sequer ir trabalhar, tão comprometido clinicamente o estado físico dele está. Enquanto que o indivíduo gripado, ele sim pode trabalhar, o indivíduo com resfriado, ele pode trabalhar. É claro que ambas as situações, por serem quadros virais, potencialmente poderão contaminar outras pessoas. Então, gripe e resfriado são virais. Das gripes, nós temos várias gripes aí rolando nesse momento, onde nós tivemos uma variação de temperatura, variação climática, portanto, aqui em São Paulo, que faz com que nós estejamos em situações de mais H1N1, mais influenza A, influenza B. Eu posso até vir a desenvolver outros quadros que até possam se sobrepor, mas é muito importante caracterizar que o corona especificamente é uma zoonose. E quando a gente fala em zoonose, diferente de uma arbovirose, a arbovirose, por exemplo, é dengue, zika, chikungunya, são arboviroses, onde eu tenho um parasita, entre aspas, um artrópode, que é o mosquito, que a partir da picada dele gera a doença. O que eu estou falando de um processo de uma zoonose. Essa zoonose é um quadro que habitualmente
se relaciona a um contágio entre animais. Ao que tudo indica, este momento específico do coronavírus, tem uma particularidade ainda em questionamento, não muito bem definida, onde se vincula com morcegos contaminados, vincula-se com equinos contaminados, com cães ou gatos contaminados, que potencialmente possam transferir essa doença para o ser humano ou qualquer outro mamífero. Por outro lado, há também questões que, olha, a cobra que come o camundongo, o rato contaminado, pode também ter essa doença, pode adquirir, e povos que comem, que ingerem esta carne de serpentes, poderão adquirir essa doença, por sua vez. Então essa questão ainda está em discussão, não está muito bem caracterizada. Por isso, ainda isto é definido como uma zoonose. Ora, nós temos um quadro, portanto, que lembra um quadro gripal, na grande maioria das vezes, e em raríssimos casos esse quadro vai demandar uma internação por complicação. Deixa eu deixar muito claro. Ao que tudo indica, o atual momento não identificou a doença, o quadro viral de corona em crianças. Mas, Zan, por que você está abordando isso? Você é pediatra, como eu falei, como a Roberta falou, eu faço medicina tropical, então eu tenho que ter uma informação muito mais concisa no contexto do que está acontecendo em processos infecciosos no país e na nossa cidade. Mas me preocupa de uma forma muito singular a população que nós todos conhecemos, que nós tratamos, que é a população com síndrome de Down. Nós sabemos que os processos infecciosos, virais ou bacterianos, podem sim acometer pessoas com trissomia 21 de uma forma mais intensa, visto que a pessoa com trissomia 21 tem maior chance ou maior risco de expressar um comprometimento imunológico. E é sabido que a pessoa com trissomia 21 tem uma imunodeficiência primária que nós chamamos de timodependente. Tá? Essa imunodeficiência primária timodependente, ela foi descrita no Brasil pela professora Magda Carneiro, deixou isso bem determinado, publicou isso no mundo todo, está sabendo que a pessoa com trissomia 21 tem uma chance muito grande de ter uma imunodeficiência primária timodependente, que evoca um modelo de imunologia, de defesa imunológica, que nós chamamos de linfócito, que também, por sua vez, responde para processos virais, além de processos bacterianos. Ora, então, se eu tenho este risco, eu tenho que alertar ao fato de não é porque crianças não são acometidas, até então não há definição da presença do maior acometimento ou acometimento maior em crianças de corona, mas sim de H1N1, de influenza A, influenza B. Isso sim acomete crianças, sem dúvida nenhuma, e principalmente crianças imunoincompetentes, assim como pessoas mais velhas com comprometimentos de outras comorbidades. Então, é muito prudente nós ficarmos atentos, e não porque não há descrições, nós vamos entender que nossos filhos com trissomia 21 não terão a chance ou o risco de desenvolver. Certo, então não existe um risco maior para as pessoas. Agora vamos falar do universo não só infantil, mas um adulto ou um idoso com a T21. Existe uma chance maior, sim ou não? A gente entendeu com relação às crianças e as questões diretamente ligadas à T21. Mas e um adulto, por exemplo, um idoso com a T21? Eu entendo que, como as pessoas com trissomia 21 apresentam uma expressão da, entre aspas, senilidade e envelhecimento prematuro, eu me permito traduzir que as pessoas com trissomia 21 têm maior risco de ser contaminados e adquirirem o coronavírus. Tá. Considerando o hiato de tempo
definido que para a pessoa comum, isso está presente, isso ficou caracterizado somente a partir de 60 anos de idade. O indivíduo mais novo que foi descrito, se não me engano, hoje tem 52 anos de idade. Pessoas comuns. Com coronavírus? De corona. Ah, é? Mas Achei ele que tem eu uma tinha imunocompetência, mais ele tem uma novo. comorbidade, ele tem... Os outros? Não, todos têm uma comorbidade, as descrições estão relacionadas com envelhecimento e comorbidade. Isso significa que o indivíduo é diabético, o indivíduo tem alguma doença de base ou faz uso de medicamento para melhorar a sua Tá, imunidade. deixa eu te fazer uma pergunta agora que com certeza ela vai aparecer. Quer dizer que não tem ninguém com menos de 40 anos que foi diagnosticado com coronavírus? Ainda não. Na internet eu achei que eu tinha lido diferente. Bom, nós tivemos uma reunião recente hoje, ontem nós tivemos outra reunião, nós estamos discutindo isso bastante e, até então, não há casos em pessoas mais jovens. Há discussões de pessoas contaminadas sem a expressão clínica. Haja visto, por exemplo, o único caso brasileiro que foi descrito foi um indivíduo com 62 anos, 62 anos, foi descrito lá no Einstein, no Hospital Albert Einstein, foi caracterizado de uma forma esplêndida, porque o diagnóstico foi muito preciso, muito agudo, em curto tempo foi definido o diagnóstico de uma forma categórica, bem definida e bem esclarecida. Bom, esse indivíduo, ele está em casa, ele já está em casa, portanto ele ficou sob observação de 12 a 24 horas, ele não tem complicação nenhuma, ele está em casa. Abre parênteses, lembro que eu falei que a expressão é muito similar a um quadro gripal. A grande maioria dos casos serão casos de expressões menos graves daquilo que se fala por aí. A mídia preocupa, a mídia tem um envolvimento muito grande de alertar. Entretanto, eles estão alertando de uma forma racional, de uma forma clara, mas o bombardeamento que está ocorrendo está gerando praticamente uma situação de estresse social e que está afundando ou desaparecendo, fazendo com que desapareça uma outra preocupação que é muito maior, que é a dengue. A dengue é uma arbovirose e ela vai crescer muito nesses próximos dias. Nós temos que ter muito mais cuidado com a dengue do que especificamente com o corona. Não estou dizendo para desconsiderar a corona, mas eu estou enfatizando que nós temos um problema muito mais sério de saúde pública, que chama-se dengue ou que chama-se zika, do que propriamente corona. Então, voltando à questão, o corona, o indivíduo que foi diagnosticado aqui em São Paulo, ele é um avô e os seus netos foram feitos exames e não ficou caracterizado como sendo indivíduos que sejam portadores. Mas pode ser até que vai se expressar essa condição num futuro muito próximo. Entretanto, se eles são indivíduos que são carregadores sãos no sentido de sadio, né, pode existir muito mais pessoas na comunidade que nós chegaremos a uma condição de sejam pessoas que tenham o corona, mas que não tenham a doença, de tal forma que eles possam ser transmissores e não expressando a doença. Este é um fator sim preocupante, porque ele popularmente ele acaba sendo o elemento que transmite para uma pessoa, um grupo muito maior, visto que ele não é entendido como doente. E esse parece que tem uma proporção de um indivíduo que contagia 3 a 4, e isso é preocupante. Na China não teve, então, um óbito de um bebê de mais ou menos 9 meses. Você pode ver aí, por favor, na internet, se teve essa informação, que eu acho que eu li. Eu não me lembro de ter visto, nem discutido isso, nem antes de ontem, nem ontem, nem hoje. Enquanto ele colhe essa informação pra gente, o que uma mãe ou um parente, um irmão, um marido, uma esposa pode fazer para proteger dessas questões? Bom, a primeira condição de proteger de qualquer quadro viral está em evitar aglomerações. Isso é a primeira coisa. Em momentos onde a temperatura ambiental é baixa, quando está frio, há uma tendência clara de fechar as portas, fechar a janela e se agrupar. Esse é o maior problema. A segunda coisa é manter uma higiene
muito clara e sempre foi dito, desde há 4, 5, 10, 15 anos atrás, a gente falava, pessoal, é lavar a mão com água e sabão. Há um investimento muito grande em se propor a prevenção de álcool em gel. Discute-se bastante, o álcool gel potencialmente inibe o crescimento, a multiplicação viral imediata, mas é naquele momento que o álcool gel faz o efeito imediato. Ele não vai ser um efeito protetor de uma forma mais prolongada. Lavar a mão com água e sabão é muito mais seguro, é muito mais higiênico, o resultado é muito mais fácil. Eu brinco dizendo, me perdoe a brincadeira, mas tão logo começaram a falar do álcool em gel, né, eu falo assim, pessoal, vamos pegar um pouco de cocô, 1 grama de cocô, coloca nas 2 mãos, mistura as fezes na mão, depois limpe com álcool gel e depois põe a mão na boca. Você vai fazer isso? Eca! Agora, faça a mesma coisa, lave a mão com água e sabão, em seguida, seguramente você vai poder colocar sua mão na boca e você não vai ter tanta a repugnância do uso exclusivo do álcool gel. Portanto, o álcool gel, sim, tem a sua eficabilidade, mas ela não dá a segurança de que água e sabão dão. Antes de eu te continuar essa pergunta em relação à prevenção, só para falar que olharam ali, realmente não teve esse caso de um bebê de 9 meses que eu achei que tinha visto na China. Que eu fico lendo na internet, né, gente? Eu entrei no pânico junto com a galera, por isso que eu falei, vamos esclarecer isso. Lembre que a internet é via celular. O celular tem um CRM, e é 171. Olha, então você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Ele aceita qualquer informação. Aceita, é uma grande verdade. E máscara? Porque o meu filho já veio da escola com a informação que a máscara não adianta, outro que tem que trocar de 2 em 2 horas. Quem está gripado deve usar, é legal mandar à escola ou alguém que esteja com alguma questão de imunodeficiência ou imunodepressão usar essa máscara. Isso ajuda? Máscara sempre vai de alguma forma ajudar. Tá. Entretanto, é muito importante caracterizar que o uso da máscara seria expressamente definida e imposta para aquele indivíduo que apresenta sinais subfebris, sinais de gripe, sinais de resfriado. Agora você já sabe qual é a diferença, né, de um resfriado e uma gripe. O indivíduo está com tosse, está espirrando, mas isso é resfriado, não é gripe. Tá, mas peraí, ele está com tosse, isso é viral. Então ele é um indivíduo contaminante, ele vai contaminar o ambiente. Então ele sim é um indivíduo que deveria usar a máscara. É a educação. Não há sentido claro, transparente neste momento, nesta situação, de se usar uma máscara para sair na rua, sair pegando ônibus. Ônibus não? Nem no ônibus. Aquele indivíduo que está adoentado, que não está sim, ele deveria usar e não deveria nem pegar o ônibus. Inclusive. Mas se ele se acha que pode ter alguma coisa, quando você acha que pode estar com alguma coisa, use a máscara para proteger aos outros. Não é a pessoa que não tem nada que vai se proteger pela máscara com relação ao seu cotidiano. É educação isso, né? Existe uma questão muito delicada num determinado tipo de máscara. Dá-se um crédito a uma determinada máscara que chama-se N95, 96. Que é a espessura. Não, que ela tem além da espessura, ela tem um filtro muito mais ideal para permitir com que os microestruturas virais não passem, não atravessem. Mas eu acho que isso é uma situação muito específica para pessoas que trabalham com saúde, trabalham em pronto-socorro ou estão em centro cirúrgico, enfim, pessoas de grande risco de contaminação, de se autocontaminar via transferência de doentes. Então, para esses indivíduos, talvez seja sim o uso de máscara específica mais ideal. Mas a gente tem que ser muito mais racional, tem que pensar de uma forma geral. Então, o uso neste momento de máscara
para qualquer um de nós dois, ou de nós quatro, nós seis, no dia a dia, não tem muito sentido. Tá? Hoje de manhã, a mãe de uma jovem com tecido 21 me telefonou, porque ele está trabalhando, ela ficou com medo de mandá-lo trabalhar, porque ele trabalha numa condição evocando grande fluxo de pessoas. Por exemplo, uma farmácia. Por exemplo, uma farmácia. Então, trabalha no hospital, ou trabalha numa farmácia. Então, eu não mando mais meu filho trabalhar. Peraí, vamos ser bem transparentes. O teu filho trabalhando numa indústria farmacêutica, numa farmácia, ele vai ter contato com múltiplas pessoas e o máximo que você pode fazer para ele, tá? Em se tratando de indivíduo que tem riscos, abrindo a condição de uma imunodeficiência que já foi colocada, se ele tem mais riscos, então tudo bem, vamos colocar uma máscara para ele, mas o grande segredo é que ele deve lavar a mão com frequência. Lembrando que o ato de tossir, o ato de espirrar, não é assim, não é com a mão, mas é na face interna do cotovelo. É assim, tchim, pronto. O máximo que vai acontecer é você sujar a tua blusa, né? Mas você não vai multiplicar essa contaminação. Via mão, né? Lembra que a mão serve para abrir maçaneta, serve para abrir portas, Corrimão. Entrar no carro, corrimão. Então, a tua mão tem que estar limpa para proteger não só você, mas aos outros também. Alguém me falou alguma coisa, será que a gente não está no momento de ser um pouco menos brasileiro, essa coisa de muito beijo, muito abraço, só um cumprimento nessa fase um pouco mais assustadora que a mídia colocou a gente, seja um pouco interessante? Tem muito bom entendimento dessa condição, porque o fato de sermos brasileiros, nós somos muito mais amistosos, mais amigáveis, mais amorosos. Mais táteis, então, inclusive. A gente se toca muito, se né? Toca. Ora, a gente se beija muito socialmente. Uhum. É prudente aproveitar este momento para começar a criar uma cultura de uma distância, porque esta condição de muita amigabilidade, muita amistosidade, muita amorosidade, permite também extravasar para outras condições que eu não quero levantar isso agora, tá? Mas nós permitimos um acesso ao toque de uma pessoa que nem sequer conhecemos muitas vezes, e por que não até abraçá-los? Ora, nesse momento, evite abraçar até o teu grande amigo. Fala, ó, cara, vamos manter uma distânciazinha agora, tá? E tudo bem. Vai todo mundo achar que tá de mal. Não, e fale, olha, vamos curtir esta condição para um aprendizado, uma multiplicação de educação de saúde pública. Isso é o mais importante. Certo. Então, resumindo, não é para ter esse alarde todo que a mídia colocou, mantendo uma boa higiene de mão e vias aéreas superiores, a pessoa está cada vez mais segura. O risco é um pouquinho maior na população da T21 por questões de imuno Eu diria que é possivelmente maior. Possivelmente. Tá. E que mais? Que a observação eu acho que a aqui. Higienização do rosto, portanto, proteger os olhos, mesmo que você não precise de óculos, proteja seus olhos. Fazer uma lavagem da rinofaringe via nasal com soluções que todos nós conhecemos, alguns conhecemos algumas soluções mais específicas, outras soluções comerciais. Tudo é prudente para se manter uma higiene da via respiratória. Fazer uma higiene bucal, escovar mais os dentes, fazer gargarejo. É prudente sempre favorecer o risco menor de contaminação. Então, mantenha uma higiene, proteja a você e aos outros. Se tiver que tossir, por favor, tossa na face inteira do cotovelo. Isso já se fala há muito tempo, não é coisa recente. Não. Por favor, não tussa na mão, nem espirre na mão, que não tem sentido. E quando você tiver que fazer isso, se afaste do ambiente social.
quer espirrar, quer tossir, mas é uma coisa muito limitada. Tudo bem, então vire e tenta fazer algo assim. Evite o risco de uma pulverização que pode acabar permitindo uma inalação de um terceiro com algum vírus qualquer que seja. Não é só o corona, é uma situação de virose que deve ter uma permissividade de cuidado. O corona é um momento agudo, nós vamos ter mais corona. O Brasil está recentemente definindo o primeiro caso. Não se iludam, porque nós teremos outros casos. Nós temos na Europa já cada vez maior número de casos, inclusive superando o número de casos da própria China, se eu considerar os elementos que classificaram-se como corona evidente, há numericamente o número de casos maior fora da China do que na China. Então, isto vai se tornar, infelizmente, hoje um grande risco de pandemia. E eu temo que esse processo acumule uma determinação de pandemia, porque nós tivemos um momento social de grandes felicidades, grandes festas no Carnaval recentemente, onde muita gente veio de fora, o controle infelizmente não tem como eu definir quem está como portador de saúde, isso não existe, nós não temos como prevenir isso, e o Ministério da Saúde está preocupado com isso. A Secretaria do Estado de Saúde aqui em São Paulo está muito ligada, com toda a atenção possível pelo próprio secretário de Saúde e os seus companheiros coordenadores de trabalho para com isso. Então nós temos profissionais muito capacitados que estão se preparando, estão com atenção, e acredite que o Brasil, sem dúvida nenhuma, está se preparando da melhor forma possível para evitar uma uma situação dramática daquilo que está sendo vendido pela mídia. Não deve acontecer, tá? Mas nós devemos não fechar os olhos e acreditar que temos um papel social, que é como a Roberta frisou, manter uma higiene, manter-se em ambientes abertos, evitar aglomerações, tá? Evitar contatos corporais muito próximos, lavar as mãos, que é a coisa mais importante que tem. Eu preciso ser até um pouco, talvez deselegante, para que nós lembramos de um detalhe muito curioso. A nossa população, quando vai ao banheiro, urinar ou defecar, tanto homens quanto mulheres ainda não são 100% que lavam a mão ao sair da privada ou ao sair do banheiro, do mictório. O mictório é um lugar onde você mexe em áreas íntimas e você potencialmente contamina as suas mãos. Por favor, é o momento de aproveitar essa oportunidade de cultivar o lavar as mãos de uma forma mais intensa. A cultura de lavar a mão foi um pouco depreciada, infelizmente, no meu ponto de vista. Vocês podem depois criticar como quiserem, mas ela foi depreciada com o famoso uso de álcool gel. Eu tenho visto em todos os lugares, restaurantes, as pessoas vão lá, pegam álcool gel, passam na mão e vão lá e comem. Peraí, esse indivíduo lavou a mão antes? Passar álcool gel substitui lavar a mão? Não! Passar álcool gel é uma condição preventiva que tem uma discreta eficabilidade, sim, mas ela não substitui água e sabão. Isso que eu queria deixar muito claro. Ótimo. Então, gente, tá aqui um pouco do que a opinião de uma pessoa que tem uma especialização em tropicalismo e estava nessa reunião com os médicos a respeito do coronavírus, nesse grande hospital onde teve esse diagnóstico. E quem tiver pergunta, dúvida, se ficou com alguma questão, faz aqui embaixo que eu corro aqui para tentar responder para vocês, tá bom? E quem não se inscreveu, se inscreve, curte nosso canal. Muito obrigado pela oportunidade novamente, estarei à disposição.